Olá, o Papo de Mãe está no ar. O tema do programa de hoje é briga entre irmãos. Bom, eu preciso confessar que caçula de 3, eu brigava muito em casa, principalmente porque a diferença de idade era pequena, era um atrás do outro. Mas hoje a gente se dá muito bem, somos muito amigos. E você, Mari, brigava muito com a sua irmã, Carol? Olha, quando eu era criança eu não me lembro muito, mas na adolescência a gente brigava. Eu lembro que era principalmente por causa de roupa. Uma pegava a roupa da outra sem pedir emprestado, aí devolvia a roupa suja. Olha, meus pais sofreram, viu? E como a Juju, né, da Roberta, é filha única, acho que a Roberta não sabe muito o que quer dizer, não tem passado muito por isso. Mas os meus 3 estão me deixando, olha, de cabelo em pé, eles brigam demais. Eu mesma não sei o que fazer, então espero que o programa de hoje me ajude. Veja os destaques do que a nossa equipe preparou. Bom, meninas, esse é um assunto que eu não entendo, porque eu sou filha única. Mas vamos saber o que as pessoas aqui na rua acham sobre briga entre irmãos. Será que eles brigam muito? E o sapato? Pega o sapato igual. O Papo de Mãe veio conhecer hoje a família da Bruna, uma mãe paulistana que, como muitas outras mães, já está mais do que acostumada a lidar com a briga dos filhos. Bom, estão então aqui a Gabriela, que tem 3 meninos, né? Isso. Eu tenho 2 meninas e um menino. E os seus filhos vieram? Veio só o Marco Antônio, que é o do meio, e o caçula, o Luiz Guilherme. Eles têm quantos anos? O Marco Antônio tem 3, vai fazer 4, e o Luiz Guilherme tem 1 ano e 7 meses. E o mais velho? Tem 7 anos. Peraí que você já conta como é na sua casa, porque também está aqui a Carol, que tem um casal, é isso? Isso. Quem são? É o Gabriel e a Yasmin. O Gabriel tem? O Gabriel tem 11 e a Yasmin tem 5. E a Loreta também tem um casal. Um casal, é o Pedro com 5 anos e a Catarina com 3 anos. Agora, Gabriela, a gente vê, eles têm aí diferenças, né? Um tem 7, 4 e 1. O de 1 ano já entra na briga também? Como é que é? Entra, de vez em quando ele entra. É porque o do meio é o que mais provoca todo mundo, né? Mas o do meio, o pequenininho, às vezes ele entra. Mas você acha que tem isso? Tem um que provoca mais, outro que briga, aí... Tenho. É que depende do humor deles quando eles acordam, né? Então, mas normalmente o Marco Antônio é o que mais provoca todo mundo ali. É o que é o mais invocadinho, vai, que a gente E daí chama. como é que são as brigas? Olha, às vezes ele bate, às vezes ele joga os brinquedos para tudo quanto é lado e não vai mais brincar e não quer saber de mais ninguém, ninguém gosta dele, ele não gosta de ninguém, quer ir embora de casa. E aí eu tento acalmar, antigamente eu interferia muito. Hoje eu deixo, principalmente ele briga mais com o mais velho, eu deixo eles resolverem, porque o mais velho achava que eu tomava partido do Marco Antônio e às vezes era mesmo, né? Mas aí como eu não queria influenciar muito, eu falei, agora vocês 2 resolvem. Eu pedi para vocês pararem, vocês não param, vocês resolvem da maneira que vocês acham melhor. E eles brigam de dar soco mesmo, você tem que o separar. Marco Antônio, às vezes, como ele é o mais invocado, ele bate mesmo. Mas aí você interfere, aí quando eu parte para agressão física. Aí eu ponho ele no quarto, falo, se acalma. E aí ele... Porque irmão acaba fazendo isso mesmo. Não quer dizer que é uma criança que vai bater. Gabriela, é todo dia? Quase todo dia. Porque às vezes eles estão brincando numa boa e no meio da brincadeira eles têm um ataque. Porque, eu quero brincar desse jeito, eu quero brincar daquele, o carrinho não tá onde um queria que tivesse, e aí começa. E não é uma coisa, eu acho, só de menino, porque as meninas também brigam. Só que eu acho que menina não sai tanto no soco e no pontapé. Pode ser também de personalidade, né? Bom, vamos saber da Carol, então, porque os seus estão com que idade, você falou? O Gabriel tem 11, a Yasmin tem 5, vai fazer 6. Eles têm uma diferença grande, mesmo assim tem briga? Sim. Na verdade, quando nós tivemos nosso primeiro filho, eu e meu marido, nós decidimos que nós íamos esperar muito para ter o segundo por conta disso. Mito. Você achou que tendo uma diferença grande não ia ter briga? Totalmente mito. Não existe isso. Eles brigam muito. Será que um tem ciúmes do outro, Carol? Não, eu acredito que não seja ciúme. A questão é que a Yasmin é pequena e ele já é bem maior. Ela quer brincar com ele. E ele não suporta que ela fique muito na brincadeira dele porque ela é pequena. E
Ele provoca ela por ser pequena e menina, é mais dodóizinha. Então ele provoca ela. Então tá difícil deles se entenderem, é isso? Ele pinica ela o tempo todo. Mas daí como é que é a briga? Eles ficam, é uma coisa de provocação? Porque como ele é muito maior, ele já chegou a bater nela? Não, eles não se batem. É muito difícil eles chegarem ao ponto de se bater. Às vezes ela, quando perde os argumentos, acaba dando um tapa, alguma coisa. Mas foram raras as vezes. Mas que isso ele aconteceu. não, por ser Ele maior. nunca bateu. Porque acho que quando tem o mesmo tamanho, ele sabe, porque os meus eu tenho, a minha do meio para o menor, eles têm 1 ano e 3 meses de diferença. Nossa, às vezes é difícil. Porque, ele me chutou primeiro, aí você nunca sabe também quem tem razão, tem né? razão. Na hora que você chega já tá armada a confusão. E você se envolve na briga, toma partida ou você procura manter um distanciamento com Não. Quando eu vejo, porque assim, ele provoca muito ela. Às vezes ela tá quieta e ele vai lá pra cutucar ela, porque ele sabe que ela vai se irritar. Ah, ele é ouvindo, ó. Ele tá Depois a morrendo gente de- vai conversar com você pra saber disso, hein? Ele sabe que ela tá quieta, então ele vai pra provocar. Às vezes ela tá quieta brincando no quarto dela, ele vai lá pra atormentar, pra cutucar mesmo. Você briga com ele? Sim, Mas você conversa. eu dou sempre uma bronca sempre, se extrapolar, fica de castigo. Mas, ó, às vezes é coisa que acontece só em casa, porque eu tô vendo todo mundo aqui com o Wellington e com a Dani, não tem ninguém brigando. Olha que impressionante. Mas é só dentro de casa que eles brigam, ou dentro do carro, que é pra me deixar mais louca. Ah, é no carro, realmente. também, Não, e Olha. olha, é engraçado isso, né? Porque a gente fala, eles brigam tanto, aí vai na casa do amiguinho, nossa, mas eles se comportaram tão bem. Você fica pensando que você é a pior mãe, né? Porque com as outras mães, eles ficam bem, com você E não. o seu menor é pequenininho, já entra na briga também? Não, o meu é o Pedro com 5 e a Cacá com 3. Eles têm uma diferença pouquinho. Eles brigam muito. É que com 3 anos já briga. Eu falo que é a mesma proporção. Na mesma proporção que eles brincam muito, eles brigam muito. E quais são os motivos das brigas? Tudo. Às vezes é o canto do sofá que eu quero sentar. O brinquedo que tá ali que era meu. Ou eu quero tomar o remédio primeiro. E briga. Não, e quando a diferença de idade é pequena, eles acabam ficando mais juntos, né? Acabam fazendo as mesmas coisas. Sabe o que eu fazia uma época, quando eles brigavam por causa de um brinquedo, eu ia lá e punha o brinquedo de cachorro. Ai, eu faço isso muito Você nem está também. certo, depois você me fala. E é difícil porque como uma é mais nova, na verdade assim, eles sempre brigaram e eu sempre falei e resolvia. De repente eles começaram a se agredir. Aí foi quando eu tomei um susto, falei, opa, peraí, né? Assim tá errado. E aí a gente acaba tomando partido da menor porque é menor, né? E o mais velho machuca a menor. E aí você fica naquela, será que tá certo você tomar precisamos até ver se isso tá certo ou não. A gente fica com muitas dúvidas mesmo, né? é. Porque a gente, e na hora que vê se pegando, partindo pra agressão física, você fala, nossa, onde foi que eu errei? Porque como os meus filhos estão Não, fazendo. e o que você falou, né? Às vezes conversar resolve, mas quando parte pra agressão física, Você fala, Falar só da não- onde ele tá tirando isso, né? Porque é. você não faz isso, como é que ele tá fazendo isso? O que vão pensar de mim também, né? olha, quando são crianças, irmãos disputam tudo, desde a atenção dos pais até a posse dos brinquedos. E muitos pais se sentem culpados por não conseguir manter a paz em casa. Para nos ajudar com essas brigas, convidamos a psicopedagoga Larissa Fonseca e a psicóloga Nise Brito, autora do livro Briga entre Irmãos. A Larissa já esteve várias vezes aqui no Papo de Mãe, né, Larissa? Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. E, Larissa, é normal briga entre irmãos, né? Os pais ficam muito preocupados, mas é natural os irmãos brigarem, né, até certo ponto. É natural, é uma convivência, é um aprendizado diário, tá? Ali vocês têm que conviver juntas, e são duas pessoas diferentes, além de vir outras questões como primogênito, que era o rei da família, receber uma nova pessoa, começa a dividir a atenção e tudo mais, já dentro de casa, no dia a dia, obrigatoriamente. E, Anise, fala um pouquinho pra gente do seu livro, Briga entre Irmãos. Bom, o livro, a ideia do livro primeiro foi primeiro uma questão pessoal, né? Por causa dos meus irmãos, né? Eu tive uma briga muito séria com os meus irmãos. Eu sou uma caçula de um irmão do meio, homem, e uma irmã mais velha, mulher. E nós ficamos afastados muitos anos sem nos falar. Isso já na vida adulta? Já na vida adulta, né? E
E depois a questão do próprio consultório, dos clientes que traziam as questões também de casa, né, dos próprios irmãos. Quando que você percebe que uma situação da relação entre irmãos se tornou patológica, virou uma doença ali entre eles? Então, exatamente quando eu trabalho com os irmãos enquanto grupo, né? Então, grupo, eu considero um grupo a partir de 3. 2 é dupla, né? Então, 3 é já grupo de irmãos. E aí já tem o do meio, né? Já tem o do meio. Então, quando você percebe que os irmãos, eles cresceram e se formaram como grupo de irmãos, isto é uma coisa normal. Quando você percebe que eles não se formaram enquanto grupo, e sim como um agrupamento de pessoas, isto é, basicamente, você está caminhando por uma patologia. A gente sabe que muitos pais, eles querem que os filhos sejam amigos, eles ficam frustrados quando os filhos brigam. Mas as brigas são importantes para as crianças aprenderem a viver em sociedade, para aprenderem a lidar com os conflitos, né? Para se impor também, acho que esses conflitos, essas brigas, elas vêm por diversas razões. Pela tensão, pela disputa da liderança, pela disputa do espaço, às vezes só para, enfim, um jeito de chamar atenção. E ciúme, tem muito ciúme mesmo. Muito por ciúme também. Então faz parte, e são 2 crianças com personalidades diferentes, 3 crianças. Os pais costumam muito dizer, mas eu trato todos iguais. Aí que vai ter mais briga, porque cada criança tem uma necessidade diferente. Você tem que tratar cada um de uma forma. Com a necessidade que cada um demanda, o que cada um tem. Então tem algumas dicas que daqui a pouco a gente vai dar para tentar minimizar ou evitar conflitos maiores, mas eles sempre vão acontecer. Quer dizer, então primeiramente tem que as mães e os pais precisam de paciência para ir contornando essas brigas. Pronto, todo mundo deu risada. Fala aí. É muito bonito, né? Porque na teoria a gente fala um monte de coisa bonita. Na propaganda da Margarina, nossa, surte muito efeito isso. Fundo e tenha paciência, mas daí na hora que eles estão lá gritando, eu sei como é, porque eu passo por isso. Então, como é que é? Dá para ter essa paciência toda? Às vezes a gente acaba perdendo mesmo. Daí fala, vai cada um para um canto, senta cada um no sofá. Não, hoje, por exemplo, eu perdi. Ontem, assim, contei até 1000, mas falei, não, chega, não dá. Separa, vocês não conseguem brincar. Não dá, é difícil, assim. Eu sei que é o mais correto, mas tem horas que não... Que coisas que você já fez, assim? Porque tem coisas que a gente faz que na hora é o que dá para fazer. Que você até ficou em dúvida depois, não sei. De gritar com eles, assim. Tem uma mania que é a hora que eles me tiram do sério, que a paciência já foi embora, é gritar com eles. E a gente acaba gritando. Não pode, né? Não é que não pode, eu também primeiro acabo que é uma gritando. construção. Desde o bebezinho, desde que é bebê. Mas ele é muito bebê, ele não entende. Sim, é desde lá que tem que impor o limite, a conversa, o diálogo. Outra coisa é aceitar que são todas mães possíveis, né? Então, de vez em quando eu perco a paciência, sim, de vez em quando eu não tô. Mas nessas horas tentar se afastar ao invés de tentar resolver. Porque se você for tentar resolver, aí mas você deixa vai eles se pegando lá? Se não tiver aquela agressão física ou verbal, que também é bem importante, aí ou você se afasta e vai gritar lá fora, porque se você tentar intervir, você vai gritar e aí você vai ensinar que vamos resolver o conflito gritando. Eu tenho um negócio em casa quando eles começam a se atacar e eu sei que eu não vou conseguir dar jeito, eu olho pra cara dela e falo assim, me dá 5 minutos que eu já vou. Mas é que se eles estão gritando muito, às vezes você tem que chegar e falar mais alto, porque senão eles nem escutam. Você sabe que às vezes se você chega e começa a falar mais baixo, eles param pra te vou começar a falar baixo e calma. Se você mostra que você se afetou também. Lá em casa funciona, é assim, eu penso assim, né? Eu sei lá, da onde que eu tirei isso, acho que foi da prática. Mas às vezes é intuição. Quando você fala mais baixo, você obriga ele a falar baixo para te escutar. Então você começa a falar baixinho, aí eles vão diminuindo para te ouvir. Eu acho que as mães não têm que se sentir culpadas por não saber o que fazer, né? Em qualquer evento que acontece. Mas eu achei interessante a Gabriela falar uma coisa que ela foi detectando, né, aos poucos, e eu acho que foi muito assertivo uma atitude que você tomou, né? Que você disse que no começo você intervinha, você entrava, discutia, dava
algum tipo de consigna, né, para eles. Faça isso, ou para, ou vai para lá, agora é esse, não faz mais e tal. E que depois você resolveu deixar que eles resolvessem a questão. Uma das coisas que faz com que o grupo se dissolva é a intervenção parental, né? Porque, assim, o grupo, ele tem vida própria, né? O grupo de irmãos, ele tem uma liderança, ele tem um líder, ele tem discípulos, e depois de uma época, que é mais ou menos no inicinho da adolescência, 13 anos mais ou menos, que você percebe que aqui eles começam a brigar demais. Essa briga é para ter uma hierarquização. Sabe? Para repensar o grupo. Para repensar o grupo, porque eles não querem mais aquele líder. Então, na adolescência, esse começo da adolescência, eles brigam por isso. Você tem filhos? Eu tenho, 3 filhos. E eles estão em que fase? Então, não, eles já são todos adultos, casados. E se um deles fica agredindo muito verbalmente e o cuidado com a autoestima do outro que está sofrendo essas agressões, você não deve interferir? Não deve interferir. Não, você, ainda mais quando são adultos, o que você vai falar? Não, quando são crianças. Quando são crianças você interfere. Quando são crianças, sim, você interfere, mas assim, é o único momento que você deve interferir, isso tá no livro. Se você pega um irmão batendo no outro, ou agredindo verbalmente, você põe de castigo os dois. Porque também os dois. Porque aí não tem essa história de preferência. Ou de quem começou a briga. Ou de quem começou a briga. É para eles aprenderem que não é para brigar. Acabou. Os irmãos brigam muito, mas quando vem alguém brigar com eles, quando eles formam o grupo, aí eles são... É exatamente isso que acontece. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. No próximo bloco também você vai conhecer o ringue da família Strini. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com a Gabriela Costa e um papo pelas ruas. Você brigava mais com seus irmãos quando você era mais nova ou agora? Olha, eu acho que indiferente. É porque antes eu tinha pai, mãe, as irmãs tudo junto, então dava mais para brigar, né? Agora não, cada um tem a sua vida, então é mais difícil, né? Quando nós éramos jovens, brigava muito, mas depois que você vai crescendo e virando adulto, aí, tipo, é seus amigos, sabe? Se tornam seus amigos. E quais eram os motivos das brigas? Controle remoto, porque a irmã ganhou uma roupa e você não. Então, motivos tolos, assim, de criança. O brinquedo dela é mais bonito que o meu. Agora eles já estão adultos. Quando eles eram pequenininhos, brigavam mais. E quais eram os motivos das brigas? Um pegava as coisas do outro. Pegava os brinquedos, a roupa, sentar no meu colo, brigavam por tudo. Era um menino e uma menina, então, diferença de 4 anos. Mas quando eles brigavam, como que o senhor fazia para separar? Separava, dava um cacete em cada um, pronto. Batia nele? Claro, pô. Mas por quê? Uai, eles não queriam brigar? Queriam brigar, então apanhava logo de uma vez. Mas aí eles paravam de brigar? Lógico. Se não parasse, apanhava mais. Eu separava, né? Como? Eu dava um pro canto e pro outro. E agora a mesma coisa eu faço com os netos. Eu tentava conciliar os dois, às vezes eu colocava os dois de castigo, porque nunca um tinha culpa, né? Um sempre colocava a culpa no outro. E aí eu sempre deixava eles de castigo, para parar de brigar. Castigo, bater, eu acho que isso aí nada resolve. Tem que ser carinho e amor. É melhor carinho e amor do que bater, né? Mas castigo também é uma demonstração de carinho e amor. Mas bater não, castigo né? é limite, né? Esse homem lá... Aquele senhor falou pra descer uns cacetes. Ele falou assim mesmo, descer uns cacetes não, né? Essa dica não serve. Castigo é limite precisa, né?
Limite é Daí, demonstração de amor, O que me chamou a atenção, tiveram 2 comentários, né? Que falam, disputa sempre um quer a coisa que é do outro. E hoje em dia tem uma tendência dos pais de, tudo que eu dou para um, eu dou para o outro. Isso incentiva, tá nas dicas, incentiva mais briga e conflito, porque um não necessariamente precisa do que o outro vai ganhar, e é importante saber isso, olha, agora é a vez dele, agora é a sua vez. Porque às vezes você está numa idade que realmente precisa de uma coisa e o outro que é menor não precisa. Tem até um exemplo que a gente brinca, fala, se for levar seu filho mais velho para tomar uma vacina, o mais novo não precisa tomar a vacina. Então é importante, agora ele tem essa necessidade, você não. E uma outra questão que também reforça, quando você vai intervir, a não ser que seja uma agressão física ou verbal, você acaba gerando uma coisa que você comentou, você está defendendo ele, você sempre defende aquele, você acaba passando uma parcialidade ali, então por isso que é importante deixá-los resolverem também, mesmo desde eu entrei nessa atitude por esse motivo, por sentir que o meu mais velho, ele estava sentindo que eu estava tomando muito mais partido do mais novo, né? Porque na época eu não tinha o caçula. Então, por isso, sem querer, a gente acaba fazendo comparação também, né? Até queria saber da Carol, como é que é? Quando você, o seu filho mais velho, ele às vezes fica, mãe, você defende a... Como que ela chama? A Yasmin. Mãe, você defende a Yasmin porque ela é pequena ou porque ela é menina? Tem essa cobrança? Na verdade, eu procuro respirar fundo e não intervir. Assim, eu intervenho quando eu vejo que não tem jeito, que eles vão acabar brigando feio e que a Yasmin vai acabar perdendo os argumentos e partindo pra cima pra agredir o Gabriel. Você fica mais preocupada com ela agredir ele do que porque eu não gosto que se bate de jeito nenhum. Loreta, você estava falando, os seus, de uns tempos pra cá, começaram a se agredir fisicamente, é isso? Então, assim, quando eu engravidei do Pedro, a diferença deles é muito pequena, 2 anos e 3 meses. Eu tive toda uma preocupação de ele não ter ciúmes, dele não brigar com o neném, então eu fiquei preparando ele antes, envolvi ele em tudo, preparação do quarto, berço, não sei o quê. E quando a Catarina nasceu, ele não me deu trabalho nenhum. Enquanto ela foi nenê, nunca tive trabalho, ele nunca teve ataque de birra. Quando ela começou a andar e interagir com ele... fazer gracinha, acho que é aí que vem o ciúme. Aí eles começaram a brigar muito, assim, por ciúme mesmo, por querer espaço, disputar atenção. O que acontece na vida adulta, quando já são adultos, com mais de 30, às vezes 40 anos, é ter uma briga tão séria que rompe, né? Os irmãos rompem, né? De acordo na com minha família, por exemplo, no meu caso, houve um rompimento de 10 anos. Depois vocês fizeram as pazes? Agora, há pouco tempo. Olha só, é recente. Há pouco tempo. Mas fizeram as pazes? Há uns 3 anos, E é engraçado isso, que as brigas vão mudando de acordo com a faixa etária, vão mudando de foco, né? Eu lembro que eu brigava muito com o meu irmão, que era o do meio, eu era a caçula, e a gente tinha 1 ano de diferença. Quando nós éramos pequenos, a gente brigava muito. E aí eu só fui brigar com a minha irmã quando a gente era adolescente. Que aí era essa briga por causa de roupa, porque a gente dormia no mesmo quarto. Por isso que é legal ter um monte de irmão, você pode ter muita gente pra brigar. Você vai brigando cada fase da vida, né? Mas nós vamos ver agora como é tudo isso que a gente está conversando aqui na prática, numa casa com 4 meninos. A repórter Letícia Bragalha foi conhecer a Bruna, uma heroína que, além de separar brigas de crianças no trabalho, ainda controla a agressividade dos 4 filhos em casa. Vamos ver quais os segredos dessa família para não enlouquecer. E o sapato? Pega o sapato igual. Vamos. O Papo de Mãe veio conhecer hoje a família da Bruna, uma mãe paulistana que, como muitas outras mães, já está mais do que acostumada a lidar com a briga dos filhos. São 4 meninos cheios de energia que precisam de uma mãe com muito pulso firme e também com boas estratégias para garantir a harmonia da casa. Vamos conhecer essa família, então. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda. Tô vendo que já tem um pequenininho aqui armando confusão. Querendo a chupeta. E bota confusão nisso. Enquanto arrumamos os equipamentos para a gravação, a sala se transforma em um ringue de luta. Bom, a gente chegou aqui na casa da Bruna já tem uns 15 minutos e até agora tá difícil começar a entrevista por causa das brigas dos 4 meninos. Bruna, me conta, são 4 meninos, quais são as idades? 8, 6 e os gêmeos de 1 ano e 9 meses. Qual que é a dinâmica? Quais são as principais razões das brigas dessas crianças? Brinquedo, irritação, os mais velhos irritam os pequenos de graça.
videogame, ou brinca de mamãe é minha, daí eles brigam também. Principalmente esse daqui, se vê o outro no meu colo, o mais velho, ele fica louco. Ó, é nossa, mamãe. Você deixa de ir em algum lugar ou de fazer alguma coisa porque você sabe que eles vão começar a brigar, você não vai poder curtir o passeio? Já aconteceu, principalmente quando a gente vai encontrar com amigos, porque a gente quer estar com os amigos e que com as crianças ficar administrando toda essa briga, e briga além de briga entre eles, a briga com os amigos. Então, algumas vezes, eu e meu marido, a gente fica com preguiça do trabalho e desiste. É o dia inteiro assim? Você fica cansado? Muito. O que você faz para desestressar quando a coisa está no auge do nervosismo por causa das brigas deles? Eu sapateio, eu faço aula de sapateado e pra mim é incrível, é o meu mundo paralelo, é pra onde eu vou e vou dançar. E sou a única menina da casa e eles têm que me assistir no final do ano. É isso, assim, é o meu mundo. E vou trabalhar também, trabalhar é bom. Sair de casa, tudo bem que eu vou para outras crianças, né? Eu sou professora e acabo tendo que administrar outras brigas. Mas acho que não sendo os nossos filhos é mais fácil de se impor. Olha só, e no meio da bagunça, quem chegou foi o pai. Ivan, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, eu tô sabendo que você é um pai que trabalha em casa também. Como é que você faz para administrar as brigas dos meninos? Olha, não é só mérito nosso, né? Nós seguimos algumas regras, não sei se a Bruna já chegou a comentar. Nós acreditamos muito em algumas regras e rotina para as crianças, para que elas se adaptem bem. Quando a gente briga, meu pai ou minha mãe pega esse quadro de regras para mostrar pra gente. Aí tá escrito: não pode gritar, não pode falar palavrão, não pode brigar, não pode chorar sem motivo. Hora para fazer tarefa, hora para brincar, hora para TV, hora para games, hora para comer, hora para tomar banho, hora para escovar os dentes, hora para dormir. Para Ivan, marido de Bruna, a sintonia entre o casal na hora de educar os filhos também ajuda a diminuir os conflitos. Eu percebo que as crianças sentem confiança, tanto na minha quanto na palavra dela. Então fica fácil, né? Fica fácil, a gente tem as mesmas ideias de educação, de criação, e isso facilita muito. Bruna, você acha que o fato de serem 4 homens, 4 meninos, isso altera alguma coisa na questão da briga? Eu vim de uma casa de 4 meninas, a gente também brigava bastante, mas não era tanta energia. Eu acho que tem muita energia, eles correm demais, gritam demais. Então eu acho que menino tem essa coisa macha de ser, essa testosterona. O que você quer? Para canalizar tanta energia e diminuir a agressividade das crianças, Bruna apostou na disciplina das artes marciais. Sob o olhar atento do mestre de taekwondo, as crianças aprendem que luta só no tatame. E como é que você faz para resolver uma briga? Lutando. Lutando no tatame ou lutando de verdade? Lutando de verdade. E tua mãe, como é que ela fica? Muito irritada. Vocês não têm medo de deixar tua mãe doida com tanta briga assim? E quando foi o aniversário dela, a gente tentou ser mais tranquilo, só que a gente não conseguiu. Mas a gente foi um pouco tranquilo mais do que os outros dias. Esse foi o dia um dos mais tranquilos para ela. Olha só, gente, uma boa ideia. No meu aniversário, eu também vou querer esse presente. Eu quero que os meus filhos não briguem. Com certeza vai ser um dia bem mais tranquilo. É isso aí. Brigam? Claro, acho que não tem casa que os irmãos não brincam e não brigam. Todas as casas, os irmãos brigam. E depois se abraçam, né? Deixa eu ver um abraço de vocês, então. Legal, presente de aniversário, E né? sabe que eu tive esse presente de aniversário? Foi meu aniversário recentemente, e quando eles começavam a brigar, a mais velha falava assim: é aniversário da mamãe, não vamos brigar hoje, que é aniversário da mamãe. A gente falou muito que os irmãos brigam, mas eles brincam também, né? A gente... não pode ter só briga, né? Não tem só briga, né? Mas eu achei interessante essa coisa dos combinados, né? Dos acordos. É importante regras, isso, né? Das regras. Só ficar atento quando a criança é mais nova, mais naquela fase dos 2, 3 anos, tudo que você falar não é o que vai instigar ela a fazer. Então, ao invés de falar não bata, faz carinho. Então, só um não.
assim. Entendi, mudar a Pra você frase. evitar um pouquinho, Agora, isso da regra é bom, mas para fazer cumprir é um desafio diário. É difícil, né? Não basta ter lá a sua regra. Hora de dormir. Aí você fala para todo mundo, hora de dormir. Vai todo mundo pra cama. Deita e dorme, né? Mas aí tem que tentar Olha, tem ir alguém ensinando, né? Além da Assim que- regra, a consequência para o cumprimento ou não da mesma. Então, olha, se não cumpriu, vai perder um privilégio. Se cumprir, vai ter um reforço positivo, seja lá qual for. Agora, teve uma coisa que ela falou que eu achei muito curioso, que ela é professora, e ela falou assim, é mais fácil se impor com os filhos dos outros. O que você achou? Ela está menos tempo com as outras crianças. E em grupo, a gente está até conversando aqui, né? Em grupo, eles vão para a escola e na escola já tem essa noção do grupo, das regras de comportamento, funcionamento ali. Então Por isso que fica muitas vezes menos as crianças difícil. que brigam em casa e não se comportam na escola, não brigam. Ou só- quando traz os amigos da escola para casa, a relação é diferente da E relação outra com o coisa irmão, né? que eu achei interessante também na reportagem é a mãe e o pai concordarem na educação dos filhos, né? Porque é difícil quando um pensa de um jeito, o outro do outro. Ah, isso é muito complicado. Aí complica mais ainda, né? Porque os filhos podem se utilizar dessa diferença entre pai e mãe, né? Eles percebem na hora. E eles usam isso, né? O que a Loreta ia falar? Não, uma dúvida que eu tenho, porque lá em casa a gente tem muito desses combinados, né? Olha, se você não fizer isso, você não ganha aquilo. E aí eu fico pensando se é saudável fazer esse tipo de chantagem com as crianças. Tipo, eu não sei se tem que ser a preocupação primeira de que eles façam porque é o correto, né? O ideal seria que eles fizessem porque é o correto. Mas nessa idade eles não entendem, então você acaba fazendo esse tipo de chantagem e eu não me sinto bem fazendo isso com eles. Mas sabe? o combinado não é chantagem, aí a chantagem não vale mesmo. E eles entendem o combinado. Então, se a gente está jogando um jogo e você está atrapalhando, você está jogando dado, a consequência é você não vai poder participar do jogo. Não necessariamente põe de castigo, grita ou tudo mais. O perder o privilégio de jogar o jogo com a gente, porque você está atrapalhando. Então não é a chantagem, é mais um ensinamento. Mas a chantagem não é legal. Não, Falar assim, ó, faça isso, senão você não vai comer, não vai para casa da sua avó. E É tem legal que você acontecer na relacionar hora. com a coisa que está acontecendo. Que está acontecendo e ser esse tipo de questão. Não é uma chantagem que ele vai ganhar se comportar e deixar de ganhar se não se comportar. Eu fiquei curiosa, quando a gente fala, põe de castigo, põe de castigo. O que é o castigo? É só colocar lá, você vai ficar aqui sentado olhando para a parede? Ou o castigo é até dizer isso, bom, você brigou com a sua irmã, você não vai poder jogar o seu videogame hoje à noite, tá proibido. O que, Eu acho que é ele o castigo? tem um efeito didático quando você tira dele uma coisa importante para ele. Uma coisa que ele de fato considera. Uma coisa que realmente assim, ele vai sofrer se ele ficar sem aquilo. Entendeu? Então, isto é um castigo. É E a uma mãe tem que punição. cumprir, né? Porque às vezes E a mãe você fica tem que ameaçando cumprir, e porque não você vai. não deve ameaçar. Você tem que tirar. Entendeu? E não é coisa pouca, quer dizer, tem que ser, não é uma coisa que é importante pra você, tem que ser uma coisa que é importante pra ele. E pode ser, eventualmente, deixar de ir na casa do amigo? Aí não é uma chantagem, aí já é uma você tem que consequência do se privilégio que ele se ir perdeu. na casa do amigo. É uma coisa que ele gostaria muito, que ele estava esperando, então ele vai sentir se você tirar isso dele. E já como consequência, não como ameaça. Ó, você fez isso errado, então você não vai na casa do seu amigo. Por causa disso. Vale antes de já avisar. E eu quero agradecer a participação da Nise Brito, autora do livro Briga entre Irmãos. Nise, o livro está em todas as livrarias? Sim, está nas livrarias principais de São Paulo e qualquer informação sobre o livro e também os contatos estão no blog nisebrito com 2 T's, .wordpress.com, onde vocês podem ter o e-mail e todos os contatos sobre o livro. Tá, e tem os nossos telespectadores do Brasil todos, se quiserem adquirir o livro, conseguem adquirir Pela livrarias. internet e também pela editora. Tá ótimo, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. E que bom que você fez as pazes com os seus irmãos. Ah, sim, foi muito bom. Tá bom. Olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Até já! Você tem irmãos? Tenho. Você briga muito com eles? Brigo. E aí, quais são os motivos das brigas? Ah, bagunça na casa, essas coisas, nada demais. E o que a sua mãe fazia? Olha, normalmente ela dava uma lição de moral, ó, não vamos brigar, vocês são irmãos, não podem brigar, né? Aí ela deixa a gente resolver sozinho. E dá certo?
Agora eles já casaram e tudo, agora a briga me diminuiu. Mas a gente ainda briga um pouco, mas passa. Você é a filha mais nova? Sou. E você acha que por você ser caçula, você sai na vantagem nessa briga? Sempre. O caçula sofria mais, você acha? Eu era o caçula, acho que não. Acho que o caçula era o que? Mais bem tratado. Você tem filho? Tenho 2. E eles brigam muito? Brigam. Como é que você faz pra controlar a briga deles? Coloco os 2 de castigo. Quando eu consigo identificar quem está errado, eu coloco os 2 mesmo assim. Hoje em dia, os irmãos brigam mais do que antigamente. Antigamente, você criava 12, 13. E você tem irmão? Tenho 2. E quando você era pequeno, você também brigava muito com eles? Muito. Brigava bastante. Quais são os motivos da briga? Muitos. Às vezes, coisas cotidianas. E agora os seus filhos, o que mudou da briga que você tinha com seus irmãos para a briga que os seus filhos têm? Muito pouca coisa. Eles brigam por brinquedos, brigam por videogame. É uma coisa de irmão, né? Não tem como. Olha, agora todos os irmãos vieram aqui pra frente, né? E a gente não tá nem acreditando nas mães, porque eles não brigaram, Roberta. Em nenhum momento. Eu tô vendo. Mas eles não são irmãos. Mas eles não são irmãos. Não, ele é meu. Então é uma brincadeira de amigos aqui. Os irmãos não brigaram. Agora eu quero saber de vocês, Gabriela, você tem irmãos? Tenho. E você briga ainda com seus irmãos ou brigava com seus irmãos? A gente brigava mais. Hoje em dia, mais ou menos. Cada um tem uma vida aí. Então, quando a gente se encontra, não tem estresse. Quantos irmãos são? São 3. Eu tenho uma irmã mais velha. Eu sou a segunda. Por muito tempo, fui a do meio. E aí, depois eu tenho 2 irmãos. São 2 mulheres e 2 homens. Carol tem irmãos? Tenho. Quantos? Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Bastante também. E você briga com eles ou brigava? As outras minhas irmãs têm uma diferença muito grande. Meu irmão também, uma diferença muito grande de idade entre a gente. Mas com a minha irmã, eu briguei muito. Na adolescência a gente brigou demais, menos por roupa, mas a gente brigava muito por outras coisas. E hoje em dia a gente briga muito menos, somos muito amigas hoje. Olha só. Hoje, passa, né? quando eu penso em algum lugar, eu precisava ir em algum lugar que eu não gosto muito de. Vamos comigo? Ela fala, não, vamos junto, é a mesma coisa. Como que ela chama? Priscila. E você, Loreta, tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Nós éramos 3 meninas e eu sou mais velha. E eu tava até pensando nesse negócio de realmente o mais velho ser o exemplo, os outros 2 seguirem, é muito real. Pelo menos na minha casa era assim. E a gente brigou muito na adolescência. Muito, muito. Por roupa, por sapato, por tudo. Tudo era motivo. E hoje? Hoje a gente já não briga. Acho que cada uma mora na sua casa, então a gente se vê pouco. Então quando se vê, não tem tempo de brigar, né? E eu me identifiquei bastante com o pessoal lá da rua, falando que o caçula é o protegido, né? Que eu era bastante protegida nas brigas. Você admite isso? Admito. Porque não é todo cobaia também, né? Não é todo caçula que admite, né? Agora a Larissa tem um bebê no seu colo, Larissa? Tem a minha sobrinha, que ela veio aqui. A Larissa trouxe a irmã, a Ana Paula. A irmã do meio. E a Maria Clara, que também já esteve aqui no programa, mas 3 dias antes de nascer. A Ana Paula participou grávida, né, Ana Paula? Então, porque a gente falou, depois você volta com o bebê, tá aqui o bebê. É isso, essa é a Maria Clara. Ela tá com quanto tempo? Tá com 9 meses. Ai, que graça, só faz 9 meses que ela participou. E vocês brigavam muito? Não, eu e a Larissa, a gente brigava mais com a nossa irmã mais velha. Eu e ela, a gente tinha o mesmo quarto, os mesmos brinquedos, as mesmas roupas, os amigos. Então era uma coisa de complô com a irmã mais velha. Era, a gente dividia tudo. A gente faz aniversário com a diferença de uma semana só. Então a gente acabou dividindo tudo. Verdade. Mas é assim até hoje? É assim até hoje, mas hoje a gente não briga mais com a mais velha também. Que bom. Sorte dela. Muda o relacionamento mesmo, né? Muda. É engraçado isso, e fortalece também, né? Eu brigava tanto com a minha irmã e a gente é tão amiga hoje, é engraçado isso, né? Então, Rô, vamos conversar aqui com o Gabriel. Você tem quantos anos, Gabriel? 11. E quem é a sua irmã? A Yasmin. Ela tem quantos anos? 5. A
sua mãe estava contando pra gente que vocês brigam muito. Eu queria saber se é verdade, se vocês brigam muito mesmo, ou sua mãe tá exagerando, como é que é? É verdade, a gente briga muito. E por que você briga com a sua irmã? Não sei. A maioria das vezes não tem motivo. É mesmo? E quando você pensa nisso que não tem motivo, aí você pensa, então era melhor não brigar, não era? É. E aí acaba brigando por quê? Também não sei. É divertido brigar? É, será que é divertido brigar? Às vezes é. Ah, tá. Então vamos conversar com a sua irmã, porque ela tá só dando risada. Nossa, você não quer falar? Quer falar? Ai, Yasmin, está envergonhada. Você tá envergonhada? Se ela não ela quiser, tá tudo vergonha. bem. Não tem problema. E o Pedro, quer falar, Pedro? Quer falar, Pedro? Por que é bom ter irmão ou uma irmã? É porque eu brinco muito com ela. É, quando a gente tem irmã, a gente não fica sozinho, né? É. E vocês brigam também? Não. Não? A cara da... Mas às vezes você acha que ela faz coisa que você não gosta, como que é? É porque eu gosto muito de brincar, jogar bola. E você divide seus brinquedos com ela? Tudo bem ela pegar seus brinquedos? Sim. Tem coisa que ela faz que você não gosta? Não. É? Ai, que bom, viu? É uma paz na sua casa, né? É uma paz na sua... E você tem quantos irmãos? 2. 2? É bastante. Quer dizer que você é o filho do meio? É? E como chamam seus irmãos? Eu já vou deixar você comer a bolacha. Como é que chamam seus irmãos? Fala o nome dos seus irmãos. Eu quero saber se você brinca bastante com seus irmãos. Luiz Guilherme. É? Você brinca bastante com eles? Cadê ó, o irmão? Cadê o pequenininho? Ah, aqui o seu irmão. Como que chama ele? Luiz Guilherme. E você brinca com o Luiz Guilherme? É? E você briga com ele também? Não briga? Porque ele é pequenininho? E com o mais velho você briga? Também não? Vocês se... Briga ou não briga? Mas todo irmão briga, sabia? Só que tem que ser uma briguinha, não pode ser uma briga feia, né? É difícil ter irmão que não briga, né, Larissa? Não é nem saudável. Depois não é saudável. eu empresto mais o microfone, tá bom? Não é saudável? Não, né? Porque eu brigar, ou discutir, né? Enfim, disputar, argumentar é saudável. Quer dizer que o oposto, irmãos que nunca brigaram, também tem que se preocupar um pouco, né? Será que existe, né? Porque é uma convivência, é uma convivência diária, obrigatória ali, é bem difícil não ter algum conflitinho, alguma disputa, alguma argumentação. Ó, eu tenho aqui um comentário da Mariana Prata, de Atibaia, São Paulo, e ela escreveu o seguinte: olá, sou doula e educadora perinatal, mãe da Heloísa, de 4 anos, e da Isadora, de 1 ano e 9 meses. Elas brigam demais. Não sei como lidar, o que fazer, não consigo lavar uma louça, porque já começa. Mãe, olha ela! Mãe, olha ela! Engraçado que as crianças brigam e fazem questão de chamar pai e mãe, né? Porque parece que querem que participem. Como é que Porque às vezes muitas vezes também a briga tem essa questão de chamar a atenção dos pais para si. Né? E aí eu vou querer que a minha mãe me defenda, eu vou querer que o meu pai defenda da outra ali, ou ganhar o território com os pais também. Então, por isso é comum. Alguns meios de minimizar, nunca acabar, mesmo a gente viu na reportagem com a mãe dos 4 filhos ali. Então, os combinados são bacanas, você evitar dar para um tudo que você dá para o outro. Então, ensinar desde sempre, esse é o momento dele, esse é o momento seu, essa é a necessidade dele, essa é a necessidade sua. E aí fazer passeios diferentes também? Dedicar um tempo exclusivo para cada criança é muito importante. Isso também para ela se sentir única também. E também para você conhecer os filhos e acabar com aquilo de vou tratar todos iguais, faço tudo igual. Você conhece. Né? É um tempo também para você conhecer individualmente cada criança. E aí você tem que explicar para o outro não ficar chateado? Por exemplo, hoje eu vou sair com o seu irmão, mas amanhã eu vou sair com você. Aí tem que explicar. Não precisa do mais. Hoje é dia dele e você vai fazer tal coisa. Tratar com mais naturalidade no dia a dia essas questões. Sim. Eu vejo muito problema assim com os dois, né? Eles se adoram, brincam bastante, mas a brincadeira faz eles toda hora estarem brigando. E mãe, o João fez isso, mãe, o Marco fez isso. No caso agora, assim, o irmão tá brincando,
E ele tá sentado e não quer sair porque ele quer ficar sentado aqui. E ele não... Ou então porque o irmão quer sentar ali. Ele quer tirar o irmão, ó. E aí começa, tá vendo? Aí O seu mais novo tá numa fase muito egocêntrica, então pra ele não existe, ele não entende que eu quero uma coisa, meu irmão quer outra. Ele então, já conseguiu nas o que suas ele atitudes, queria. sempre, e deixa eles também se resolverem que ele vai... Porque aí o mais velho vê os dois assim, aí o mais velho quer defender tá o na menor posição de e mãe... líder dele. Aí fica... Mas ele vai impor os limites dele Larissa, pro irmãozinho. e tem uma coisa de menino que a gente já falou até naquela reportagem, mas que menino tem essa coisa mais física, tem mesmo, né? Essa coisa não de querer tão brigar de porque tem mulher luta. que é, mas normalmente sim. Tem mais energia. Tem Não, e eu vejo em casa, como eu tenho 2 meninas e um menino, como ele acaba partindo para socos e pontapé, elas entram também. Porque quando a briga é só entre elas, não tem tanto soco, tanta essa coisa de luta. É uma tendência, não é tão regra assim, porque tem meninas mais agitadas, meninos que se interessam mais, mas normalmente é o que acontece, o menino é mais físico. E a gente incentiva mais isso também. Né? Além disso. E aí tem os desenhos, porque aí eles veem o super-herói, o Batman, é um desenho, mas que ao mesmo tempo eles querem voar, eles querem lutar. Mas a gente também incentiva as brincadeiras, os brinquedos que dá desde pequeno. É muito mais fácil dar um livro para uma menina do que um livro para um menino. Mas então, vai dar bola de futebol. Você tocou num assunto interessante. O meu mais velho, ele tá lendo e tá escrevendo. E para amenizar um pouco essa coisa de joguinho, iPad, iPhone, computador, eu comprei, eu fui uma vez na livraria para mim. E aí uma moça me indicou uns livros para criança. E ele está lendo encantado. Então ele já leu o primeiro, são 3 histórias, são 3 livros, né, uma edição. E aí ele já leu o primeiro, já leu o segundo. Então quando ele está muito agitado, brigando com o irmão, eu falo, vai ler seu livro? Legal estimular isso, né? Então ele fica lendo o livro e se acalma. Carol, e acontece na sua casa, eles brigam, não sei o quê, mas se eles estão num outro ambiente e vem alguém mexer com o outro deles se defenderem? Ele defende muito a Yasmin, porque ela é muito menor, então ele não admite que as crianças briguem com ela, porque ela é pequena. Só ele que pode brigar com ela? Sim, só a irmã é dele, quem briga é ele, ponto. Mas, na verdade, o meu grande problema em casa é exatamente esse, essa diferença de idades muito grande. O Gabriel se acha no direito de mandar nela. E não necessariamente ela quer obedecer, exatamente, né? Ela não quer obedecer porque ele é só o irmão dela, ele não é mãe, não é pai. Por que ela tem que obedecer? E aí como é que a mãe tem que lidar? Os pais têm que impor esse limite para ele. Então, esse que é o grande problema. Somos nós que decidimos, entendo que você queira ajudar, então impõe os limites do que ele pode fazer ou não, dá a opção do que ele pode fazer ou não, então aqui eu deixo, aqui você vai, aqui você escolhe ou aqui não, mas o resto vocês que decidem. Porque quando é saudável para ele porque também. Quando ele vê ela fazendo alguma coisa errada, ele quer chamar a atenção. E é aí que geralmente começa aquele turbinho. E aí ela não quer obedecê-lo, né? Você não é minha mãe. E não é mesmo. Mas aí você fala pra ele, me avisa, eu decido, a gente vai... Porque é mais saudável até pra relação deles. Como conduzir nessa fase para que na adolescência não seja uma coisa tão grave, tão intensa? Exatamente estipular essas regras, de que você é irmão, ela é irmã, o respeito ao que é de um e ao que é do outro. Vocês, como pais, também dedicarem momentos exclusivos para um e para o outro. Então, isso vai ajudando a eles terem o conflito que eles vão terem, mas resolver de outra forma para não agravar mais para frente. E Larissa, tem que forçar a amizade ou tem irmãos que não vão ser amigos Pode mesmo? incentivar o convívio saudável, tentar descobrir atividades que fazem juntos, que são de gosto de todos, né? Mas querer obrigar uma relação só por serem irmãos, né? E tem uma regra, assim, até que ponto está dentro do que é aceitável e quando que passa do ponto? Porque, passa dos limites quando é o desrespeito, quando fica aquela agressão física, agressão verbal, uma recusa sempre muito grande, aquela tentativa de prejudicar o outro, aí deve ficar mais atento. Mas tem uma briguinha, assim, todo dia na hora do almoço, porque um fica chutando o outro embaixo da mesa, isso é normal? É normal, Eu acho que, assim, eu acho que tudo faz
parte, né, do desenvolvimento deles. E eu acho lá em casa também, da mesma maneira que eles brigam, eles brincam, da mesma maneira eles se defendem. Eu acho até engraçado a gente dar risada escondido, né? Porque vê que um tá fazendo arte e o outro tá cobertando. Aí você pergunta, o que você tá fazendo aí? Nada. É porque também se tornam cúmplices, né? E aquela história da formação do grupo que a Anísia E é uma coisa gostosa de ver, assim, mas a gente tem muito idealizado mesmo, que os irmãos vão crescer amigos e tem que ser amigo e não pode brigar, e não é bem assim, né? E a gente, acho que como mãe você tem um choque quando você percebe que não é. E por mais que você tenha tido a experiência pessoal de ter brigado com os irmãos, quando você está no papel de mãe, parece que não é, né? É verdade. Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui no programa e passar uma última rodada. Se alguém tem site para divulgar, quer mandar beijo para os seus irmãos? E a Carol, quer mandar beijo para os irmãos, Carol? Eu não vou falar o nome, porque senão vai ficar muito extenso. Então, só um beijo para todo mundo. E a Loreta tem um site, né, Loreta? Eu sou blogueira, eu escrevo www.bagagemdemãe.com.br, onde eu coloco essas reflexões e a rotina das crianças. Quem quiser lá também opinar e contar a história, pode entrar. Ana Paula, você quer mandar um beijo para sua outra irmã? Eu quero mandar um beijo para a Cláudia, nossa irmã, que está lá na Austrália, do outro lado do mundo. Legal. Larissa, obrigada mais uma vez por participar do Papo de Mãe. Você tem um e-mail para quem quiser entrar em contato? Eu tenho o site www.larissafonseca.com.br, a página do Facebook, facebook.com/larissafonsecapedagoga, e lá tem os meus contatos. Tá legal, obrigada. Obrigada mais uma vez por terem vindo. Então, olha, no próximo programa vamos falar sobre uma segunda chance. Quando o casamento não dá certo e você tenta outra vez. Como ficam os filhos quando pais ou mães se casam pela segunda vez? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e aos domingos às 5 da tarde participe do nosso chat. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente. Foi ótimo. As crianças se comportaram muito bem.